Oi, eu sou Bianca, sou aluna do curso de licenciatura em Química e esse semestre a gente faz parte da disciplina de ambiental, Química Ambiental. E no dia 6 de junho a gente participou de um evento, né? Participou e desenvolveu um evento em homenagem ao Dia do Meio Ambiente. Com isso a gente teve oficina e palestras voltadas nesse sentido e dentre elas teve uma palestra sobre resíduos químicos, na qual eu vou falar um pouquinho, né? No Brasil, os resíduos são classificados de acordo com a sua periculosidade e impacto ambiental, onde são divididos em três classes. Nessa palestra foi falado sobre a primeira classe, que são de resíduos perigosos, e tem características como inflamabilidade, toxicidade e corrosividade. E como exemplo a gente tem então os produtos químicos, resíduos hospitalares, baterias, remédios, dentre alguns outros, né? Então, a classe 2 é resíduos não perigosos, que são divididos então em dois tópicos. O 2A, que são não inertes, então são alimentos e plásticos que são biodegradáveis ou combustíveis. Já a classe 2B é como o entulho de vidro, entulhos e vidros que são inertes e não apresentam risco à contaminação, podendo ser reutilizados na construção civil ou destinados em aterros específicos, como é o caso da Essences, né? Onde eles têm essa classificação, né? Então eles têm essa autorização brasileira, nacional, onde dispõe de células habilitadas e licenciadas para o tratamento e disposição de resíduos com características de classe 1 e classe 2. A apresentação, então, de uma forma geral, estava muito boa, mas por outro lado, como a gente estava num dia em homenagem ao meio ambiente, os palestrantes poderiam ter abordado mais as questões ambientais, específico desses aterros, né? Aterros de produtos químicos ou coisa assim. Ao invés de trazer só o lado da empresa. Então, como consequência, como por exemplo, as consequências do aterro, a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, os líquidos lixiviados provenientes de resíduos perigosos que contenham uma mistura de substâncias tóxicas que podem infiltrar-se nos solos e alcançar os lençóis, ou também substâncias tóxicas que podem infiltrar, né? Vou repetir, mas tudo bem. Causando então uma poluição a longa escala, né? Uma poluição crônica, eu acredito, né? Isso. Mesmo que a gente tenha uma barreira de impermeabilização, existe uma forma de reduzir esse risco, né? Acho que é isso. É isso. Minha parte é isso. Eu acho que talvez ficou um pouquinho grande. Não dá nada, tem até 3 minutos pra falar. Depois eu corto. O teu é 3 minutos inteiro? Não é 1 minuto e meio. Ah, não é mais 1 minuto Não. e meio? Eu já tava pensando aí, meu Deus, você pegou? Não, já é mais. Por isso que eu falei que eu ia gravar, porque daí eu ia botar mais coisas, só que eu não lembrava que tinha mais coisas. É que pelo que eu tinha entendido, ela tinha deixado só 1 minuto e meio. Não, Ela deixou 3 então. até 3 ou 5 eu acho. Mas tá. Ah, o meu não vai dar muito, porque o meu Não dá nada. falar. Eu falei bastante, falei por nós duas. É verdade. E ainda tinha mais coisa pra falar que eu não lembrava. Olá, eu me chamo Daniela Bill e eu também participei desse evento de química que eu ajudei a organizar, eu participo da matéria de química ambiental e assim como a Bianca eu também faço o curso de licenciatura em química. Nesse evento teve diversas palestras e uma delas que mais me chamou a atenção foi sobre a oficina de microbiologia, que foi a única oficina que foi orquestrada nesse evento. E ela foi apresentada pela diretora técnica de microbiologia do Instituto Técnico de Água Segura, a Luli Teisen Escalante. Sobre a sua palestra, de modo geral, eu achei ela muito interessante. Ela trouxe a diferença entre águas que são tratadas pela água de Joinville, ou de modo geral, e também trouxe o tratamento de esgoto, porque há uma clara diferença entre os dois, que antes eu não havia parado para pensar sobre, que é que enquanto as águas que são tratadas para consumo, elas não podem ter micro-organismos,
as águas do esgoto que são tratadas, elas precisam ter micro-organismos, e quanto mais desses, melhor a água é tratada, mais eficiente é o tratamento de esgoto. Então ela também trouxe uma breve apresentação sobre o tratamento de água das vagas de Joinville e também o tratamento de esgoto da ET, que é o de esgoto também da região. E porque ela já trabalhou em ambos e atualmente ela está em parceria com eles. Fora isso, algo que eu achei muito interessante foram as imagens que ela trouxe sobre os micro-organismos e como ela apresentou eles, porque ela falou que não basta só ter micro-organismos, existem certos micro-organismos que eles só crescem, certas colônias de bactérias que somente só crescem quando a água está sendo muito bem tratada, quando o esgoto ele é muito bem tratado. Se há poucas colônias de bactérias e de micro-organismos específicos, o tratamento de esgoto ele não está sendo eficiente, então a gente ainda continua tendo contaminantes na água. Isso foi muito interessante, porque ela trouxe até mesmo exemplos desses micro-organismos que ela mostrou de imagens de microscópio. Já a parte da dinâmica, ela trouxe 3 tipos de água, uma sendo do tratamento de água que nós consumimos, a outra sendo do esgoto não tratado e do esgoto tratado. Foi muito interessante essa ideia de oficina, porque nós podemos ver a diferença entre a água tratada e o esgoto que estava sendo tratada e o processo de esgoto, né? Ou seja, esse surgimento das colônias de bactérias. Só que eu diria que faltou organização nessa parte, porque simplesmente foi deixado para os alunos irem lá observar pelo microscópio, só havia um microscópio que ela mesma havia trazido, e os alunos integram para formar uma fila, mas eles acabaram não formando uma fila, foi mais um aglomerado de pessoas tentando ver a mesma coisa no microscópio, e aconteceu que muitas pessoas não conseguiram ver, ou se viram foi só de uma das 3 amostras. E isso acabou sendo um pouquinho de desorganização das pessoas. Já outros, quando chegou nessa parte da oficina, simplesmente foi embora, essa parte prática, e às vezes até inclusive deixou de assinar a lista. Mas em relação a realmente essa prática, eu acredito que eu poderia ter, digamos que, não mais microscópios, isso não era necessário, mas uma organização melhor da fila seria muito interessante, porque o resto da palestra ela estava muito boa, muito bem organizada, a palestrante falou muito bem sobre o tratamento, ela trouxe o que realmente era proposto pela oficina, só que essa parte da prática acabou faltando bastante por conta de que muitas pessoas acabaram não vendo e outras elas paravam a fila só para poder ficar gravando um vídeo do microscópio, ao invés de esperar o final da prática para poder daí sim gravar. E aí isso foi tomando boa parte do tempo da oficina que poderia ser usada para explorar mais questões. E é isso. Tchau. Oi, meu nome é Fernanda. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma palestra que nós tivemos em Química Ambiental. Essa palestra ela foi ministrada pela doutoranda Renata Prussac Gabardo e ela foi muito importante porque ela trouxe o assunto de agrotóxicos. Ela trouxe uma visão muito abrangente da pesquisa que foi realizada por ela, e essa pesquisa ela foi realizada na área de química analítica, e o método utilizado por ela era o de microextração, que é utilizado para matrizes complexas e também para amostras em que o produto analisado está em uma concentração baixíssima. Então, a microextração ela vai minimizar o uso de solventes orgânicos e também vai diminuir os custos de análise. Mas ainda, é importante que a gente fale sobre os agrotóxicos. E a visão trazida por ela é justamente de que nós precisamos saber que os agrotóxicos eles são utilizados indevidamente e em uma escala muito maior do que permitida pela legislação, e isso acaba trazendo riscos à saúde humana e também alguns riscos que já foram comprovados e alguns outros que nós nem sabemos ainda que podem ser causados pelos agrotóxicos. Ela coletou, então, algumas amostras retiradas de rios
E também essa pesquisa ela foi realizada em conjunto com uma empresa e ela selecionou alguns compostos que são utilizados na região da análise e ela buscou quantificar esses compostos nas amostras que foram coletadas por ela. O que foi trazido por ela buscou justamente solucionar a questão de que as amostras continham concentrações baixíssimas de agrotóxicos e também, para mostrar a importância da quantificação de agrotóxicos em corpos hídricos. E aí também é importante falar como que surge esses agrotóxicos nos corpos hídricos. Então, além de toda essa visão da pesquisa científica realizada para quantificar esses compostos, também foi trazida uma visão abrangente justamente do porquê é necessário ter essa preocupação. E aí, também é necessário falar sobre como esses compostos chegam até os rios. E é justamente, principalmente por causa do escoamento superficial, no caso, vai chover nas plantações que são utilizados esses agrotóxicos, e o escoamento superficial ele vai levar esses compostos até os corpos hídricos. E aí, muitas vezes, as estações de tratamento de água, elas não vão ter análises que são focadas para a quantificação de agrotóxicos posterior ao tratamento da água. E aí vem a preocupação de que nós podemos estar consumindo água com agrotóxico sem a nossa consciência e ainda, além disso, estar consumindo alimentos em que estão sendo utilizados agrotóxicos ilegais pela legislação brasileira ou até mesmo em concentrações muito mais altas do que permitidos pela legislação. E assim é por isso, então, que essa discussão sobre agrotóxicos é tão importante para os alunos da Química Ambiental. Oi, eu me chamo Henrique e eu faço parte da turma de Química Ambiental. E recentemente a gente teve o Dia do Meio Ambiente, E em comemoração a isso a gente acabou fazendo um dia só de palestras e mini-cursos, relacionados ao tema. E dito isso, a primeira que a gente teve, que para mim foi a mais importante, foi a da mestranda Yuli, sobre micro-organismos e tratamento de água. Então, assim, para dar um contexto, a palestra falava bastante sobre como era o tratamento de água, qual a importância de ter alguns micro-organismos dentro dessa água, qual é o tratamento para que ela chegue nas nossas casas. Então, assim, começando ali, ela acaba falando bastante sobre como funciona o tratamento de água em si, O processo de floculação, filtração. E daí entra para mim a parte mais legal e a parte que fez com que esse mini curso fizesse muito sentido, principalmente para a gente que faz química, Que é falar sobre os micro-organismos e a função deles dentro desse ecossistema, assim, dentro da água que a gente acaba tomando e sendo tratado, Quando a gente pensa geralmente em micro-organismos, a gente não associa eles a algo bom. Quando a gente pensa em micro-organismos, algum tipo de bactéria, São sempre coisas ruins que acabam não agregando para a nossa saúde. E ali, a Yuli, ela mostra isso de uma outra forma, por outra perspectiva. Então, ela acaba mostrando pra gente que, às vezes, dentro da água que nós tomamos, a gente precisa desses micro-organismos. São eles que vão fazer algumas regulagens, seja de temperatura, de pH, eles vão fazer parte disso e vão fazer com que a água seja potável. Claro, ainda vai necessitar da questão do tratamento, porém, esses micro-organismos vão estar ali. E isso é muito legal. Porque a gente da química, às vezes, fica muito preso a isso e acaba esquecendo um pouco dos outros tipos de ciência. Quando eu digo preso, é que a gente está tão acostumado com reações, pH, esse tipo de coisa, que acaba esquecendo um pouco do lado da vida. Que é essa questão desses micro-organismos. O tratamento da água é importante para quê? Para que seja potável para a gente, para que chegue na nossa casa. E isso reflete em outras áreas do tratamento de água, como também no tratamento de esgoto. E daí entra uma parte que para mim foi muito importante e foi, acho que, uma das partes mais legais desse workshop, Depois da Yuli mostrar todo esse processo, os bichinhos, qual é as características deles, ela acabou por mostrar pra gente duas amostras. Uma amostra que ainda não foi tratada, que estava totalmente escura e claramente não dava para ser
tomada, e outra água já tratada, que estava transparente. Ela chegou a colocar do lado da parede e a gente conseguia ver nitidamente que ela estava sendo tratada. E mostrou um outro potinho que continha clorofórmios fecais. Então, e com um tom totalmente amarelo, como se tivesse algum tipo de indicador. E isso é muito legal, ver que existe esse tratamento, que essa mudança de cor vai acontecer. E claro, ela trouxe um microscópio pra gente, é uma coisa muito legal, já que no curso a gente acaba por não ter bastante isso, né? A gente não tem esse contato com alguns tipos de instrumentos, assim, posso dizer, como um microscópio. Claro, em uma ocasião ou outra sim, mas geralmente não. Então, tá em contato com esse microscópio, poder usar ele, ver como ele funciona, assim, as lentes, montar, ela acabou montando ali uma lâmina que se chama, né? E assim, todo mundo foi olhando, a gente teve a oportunidade de acabar olhando ali como funciona os micro-organismos, onde eles estão localizados. Infelizmente, na vez que eu fui, acabei por não conseguir enxergar eles se mexendo assim. Mas o que eu posso dizer é que esse workshop ele contribuiu muito para o Dia do Meio Ambiente. Claro, esse dia foi totalmente incrível, tiveram outras oportunidades, outras palestras, e as outras palestras também incríveis, agregaram não só para o nosso mundo da química, mas mostraram por outras perspectivas, né? Como a de agrotóxicos, que também complementou para o nosso ensino, a de aterro sanitário, que foi muito bom, porque como essa da Yuli, a gente já tinha feito uma visita técnica numa estação de tratamento de água. Então a gente já estava um pouco antenado e a gente já tinha um pouco de conhecimento nessa área, o que deixou bem melhor. Então, assim, o que eu posso dizer é que foi uma experiência muito boa, muito gratificante, que eu posso botar com certeza que esse dia de meio ambiente contribuiu para o meu currículo, trouxe para mim coisas que eu não teria visto em outro lugar. E, claro, acaba abrindo portas para outros tipos de ciência, como a biologia, a biomedicina, que faz também esses tipos de tratamento. Então é isso, e muito obrigado. A gente vai falar sobre a oficina de microbiologia que ocorreu no dia 6 de junho, com relação ali ao Dia do Meio Ambiente, que foi um dia antes. E a gente vai falar então da oficina elaborada pela Yuli, que é uma engenheira química, diretora técnica de microbiologia no Instituto Águas Seguras. Ela também é consultora de operação nas estações de tratamento de água e de esgoto aqui em Joinville. E nessa oficina ela compartilhou algumas coisas muito legais ali no tratamento dessas duas vertentes, né? Tanto a água quanto o esgoto. Então ela primeiro falou sobre o tratamento de água, ela trouxe ali os micro-organismos presentes na água, então ela mostrou protozoários, vírus, algas que podem conter na água, coliformes, enfim, micro-organismos que quando é captado aquela água ali do rio, ela vem com esses micro-organismos que ao longo do processo precisa ser eliminado. Então ela mostrou como é feito o processo, então a água é captada, passa pela floculação, depois decantação, filtração, e antes de ser ali encaminhado para o destino final, para as residências, ela precisa passar por análise. Então, passa pela análise físico-química e pelas análises microbiológicas. Nessas análises precisa ter um percentual ali de quantidade de micro-organismos que pode estar presente na água, porque pode acarretar em doenças, enfim, ao mal-estar depois para quem vai beber aquela água. Então precisa seguir esses padrões ali de controle, que eu acredito que seja passado pela Anvisa. E ela também falou sobre o tratamento de água. Aqui é interessante falar que no tratamento de água e no tratamento de esgoto ela trouxe dados com relação à quantidade de pessoas que a estação consegue atingir. Então, como tem duas estações de água, tem uma porcentagem ali que o Vila Nova, a estação do Vila Nova abrange um pouquinho menos de pessoas, já a estação do Cubatão é para mais pessoas. O de tratamento de esgoto do Jarivatuba é para 90% da população que ele consegue trabalhar ali. Então dá para ver que mesmo
sendo uma cidade grande e desenvolvida, ela não atinge 100% da população. Então, existem pessoas em Joinville que não têm tratamento de água e tratamento de esgoto, e isso pode acarretar em doenças. Enfim, uma coisa que eu senti falta na apresentação dela foi justamente a quantidade de pessoas que não têm acesso a esse tratamento. Então, seria importante trazer isso para que a população ali, os participantes que estivessem assistindo, pensassem como seria, né, uma vida sem tratamento de água e sem tratamento de esgoto. Porque, querendo ou não, há um risco ali para a saúde humana, é uma questão de políticas públicas mesmo. Então, seria legal ter trazido isso. Outra coisa também que eu senti um pouco de falta é com recursos ambientais, como é feito o descarte, como a empresa pensa em sustentabilidade, então talvez trazer placas solares para utilizar ali na questão que precisa ali de uma eletricidade, por exemplo, ali nas bombonas, na captação, tudo precisa de energia, então talvez fazer uma energia sustentável, e isso não foi falado, então eu acredito que não tenha. E o que mais que eu acho que poderia ser trazido, que ela comentou um pouco, mas é justamente a qualidade, tipo, as pessoas ter mais conscientização a utilização da água. Então, trazer questões ambientais mesmo, que a falta de água pode acarretar, sabe? Não sei se faria tanto sentido, mas eu acho que seria legal trazer, tipo, economizar água. Enfim, foi uma oficina muito legal, foi bem aproveitosa, e eu acho que foi completo, apesar desses pontos básicozinhos só para, enfim. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu sou aluna da turma de Ambiental do semestre de 2024/1 da UDESC. E eu vim aqui falar um pouco sobre o nosso evento de Semana da Química Ambiental, onde a gente teve várias palestras e várias oficinas, né, acerca do tema para discutir, para a gente conhecer mais. E em específico eu vou falar sobre a oficina que a gente teve de microbiologia. Essa palestra / oficina foi ministrada pela Yuli, e ela teve como objetivo trazer pra gente coisas que talvez não fique tão claro no nosso cotidiano. Então, o que ela trouxe para nós, né, como funciona toda a estação de tratamento, falou sobre algumas diferenças que tem da estação de tratamento de esgoto para a estação de tratamento de água, já que ela já conseguiu trabalhar nessas duas áreas, e também da importância de a gente saber a função das coisas, né? Já que muitas vezes quando a gente ouve falar em protozoários, bactérias e afins, a gente leva isso como apenas coisas ruins que a gente não gostaria que tivesse, né, nos lugares que a gente convive e no nosso dia a dia. Só que ela trouxe essa perspectiva pra gente de mostrar que naquela área, na estação de tratamento do esgoto, era importante ter a presença desses protozoários, né? Então, ela trouxe pra gente algo que, apesar de parecer, né, esquisito a princípio, tem função fundamental para prosseguir com o tratamento do esgoto. Então, acho que esse tipo de oficina é muito importante a gente ter no decorrer, até, claro, na graduação, mas até desde crianças, desde pequenos, já que muitas vezes a gente não sabe o quão importante é isso. Às vezes a gente vê lá a figurinha de uma bactéria, de um protozoário, de um vírus ou o que for, e num livro de biologia quando é criança, acha aquilo meio um conceito abstrato, que não tem muito, né, no que aplicar, ou que é algo mais sem poder ter aquilo tátil mesmo, né? Então a Yuli também trouxe pra gente as amostras que ela coleta e também mostrou esses bichinhos da ETI, como ela chamou, no microscópio, para que a gente pudesse ver, além de ver ali só, né, no macroscópico, né? Então, ela trouxe para a gente poder ter essa vivência e poder ver isso no microscópio. Então, ver ali algo que a gente nem
né, sabia que tinha como, é muito importante. Eu acho que mesmo que a gente já esteja numa graduação e conheça tantas coisas da nossa área, ainda assim dá pra gente aprender muito mais, né? Então, imagina isso como é produtivo em outras áreas também. Então, muito importante saber que uma estação de tratamento faz tudo isso, né? E, claro, ela trouxe que também eles veem todos esses bichinhos, analisam, fazem todas as análises para saber de fato como aquilo funciona. Às vezes a presença de um deles faz diferença nessa análise. Então, como é importante saber as coisas de fato, como acontecem, para que um trabalho funcione da forma correta, né? Então, acho que todas as palestras foram muito produtivas e a gente conseguiu aprender bastante coisas, mas em especial a da Yuli conseguiu abrir algumas coisas na nossa mente que talvez a gente não soubesse antes. Então, foi muito bacana, muito produtivo. Então, falando um pouquinho mais sobre a palestra de destinação final de resíduos em aterro industrial, essa palestra abordou a destinação final dos resíduos em aterros industriais pela empresa Essensys. Essa empresa ela gerencia os resíduos de classe 1 e 2, e essa empresa também destaca-se pelo uso da Estação de Tratamento de Efluentes, a ETE, que trata águas residuárias de indústrias usando processos químicos e biológicos. Então, explicando um pouco mais sobre os resíduos de classe 1, eles são caracterizados como perigosos pela sua inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Já os resíduos de classe 2, eles não são perigosos, mas eles podem ser divididos em duas classes. A classe 2A, que são os biodegradáveis, combustíveis ou solúveis, e a classe 2B, que são os inertes ou não solubilizados. Então, já a estação de tratamento de efluentes, ela vai utilizar processos de separação, oxidação química e biológica para tratar águas residuárias de diversos segmentos industriais. Então, falando um pouquinho mais sobre a ETE, que é a estação de tratamento de efluentes, ela trata-se de uma estrutura projetada para receber água poluída e tratá-la para que seja possível reutilizá-la no processo produtivo ou devolvê-la no meio ambiente sem que haja poluição ou contaminação. No caso da empresa Essensys, os efluentes que eles tratam são devolvidos para um rio que se localiza naquela região da empresa. Então, esse funcionamento da ETE deve seguir uma legislação sobre tratamento de efluentes e garantir que o seu resultado seja adequado. Então, é muito importante a fiscalização, e essa fiscalização ela é bastante rígida e há uma penalidade bem pesada caso o descarte incorreto de efluentes em corpos hídricos aconteça. Então, o objetivo é minimizar os impactos negativos no meio ambiente e evitar a poluição e a contaminação da fonte de água e das regiões que têm contato com ela. Então, foi bastante comentado sobre a conformidade com a legislação e as normas vigentes. E também foi bastante comentado que a empresa ela busca proteger o meio ambiente, prevenir a poluição e adotar práticas mais sustentáveis, né? Então, eles enfatizaram a minimização do risco à saúde e à segurança e valorizando, então, o meio ambiente mais seguro e mais inclusivo. Então, outra coisa que foi bem comentada durante a palestra foi sobre o tempo de vida útil de um aterro sanitário. O aterro em questão, ele já tinha mais de 20 anos, então ele tinha mais alguns anos pela frente. Porém, essa vida útil, ela pode ser aumentada dependendo do quão bem tratado esse aterro e a quantidade de resíduos sólidos que ele recebe, e também se a população diminui a quantidade de resíduos sólidos, consequentemente esse aterro ele tem uma vida útil maior. Então, foi perguntado o que acontece com o aterro sanitário quando acaba a vida dele. Então, ele é revegetado e ele pode servir de parques, como aconteceu em Jaraguá do Sul. Então, de maneira crítica, os aterros sanitários, eles minimizam, sim, os impactos ambientais e os impactos da saúde pública, e eles controlam a decomposição dos resíduos e impedem a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Então, a infraestrutura e a operação adequada dos aterros são cruciais para a sustentabilidade e para a proteção ambiental a longo prazo. Oi, eu sou a Nicole, aluna da disciplina de Química Ambiental, ministrada pela professora Jéssica, e eu vou falar um pouco sobre a oficina de microbiologia,
que a gente teve no evento Química e Meio Ambiente, organizado por nós, alunos da disciplina, para o Dia do Meio Ambiente. A oficina ela foi ministrada pela diretora técnica de microbiologia do Instituto Água Segura e também consultora de operação de estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto, Yuli Teyssen Escalante, e teve como objetivo, então, trazer uma formação um pouco mais profunda sobre a estação de tratamento de esgoto e a parte microscópica envolvida nela. Ela trouxe um pouco do funcionamento de uma estação de água, citando as etapas envolvidas até a distribuição para as casas, e enfatizou nas estações de tratamento de água o que é feito para garantir a eliminação de todos os micro-organismos, como bactérias, vírus e parasitas, e quais etapas isso ocorre, como no caso da estação de tratamento de Joinville, que é a etapa da cloração. Então, aí fazendo uma ligação com as estações de tratamento de esgoto, ela comentou um ponto muito importante, que é inclusive passado despercebido pela gente, a necessidade de existir esses micro-organismos em uma estação de tratamento de esgoto, completamente diferente de uma estação de tratamento de água que a gente definitivamente não quer esses micro-organismos ali. Isso porque no caso da estação de tratamento de esgoto, a presença desses micro-organismos ela é necessária para confirmar o sucesso do tratamento desse esgoto. Ela apresentou, então, um pouco de como funciona uma estação de tratamento de esgoto e falou das etapas em que ocorrem esses processos biológicos. No caso, onde que estão presentes esses micro-organismos, ou como ela mesma diz, como ela mesma chama, os bichinhos da Ed. Sobre esses micro-organismos, a Yuli falou um pouco sobre eles e ela disse que cada micro-organismo representa uma informação sobre a qualidade do esgoto, ali que está sendo tratado. Ou seja, a quantidade de cada micro-organismo vai indicar alguma informação sobre o esgoto. Além disso, então, dependendo de como se espera que a situação desse tratamento esteja, é esperado que tenham tais espécies e em tal quantidade. Um exemplo seria a predominância de flagelados ali naquele esgoto, que significa que tem uma demanda biológica de oxigênio no meio, ou então a falta desse oxigênio. Ou um outro exemplo seria quando tem a predominância de ciliados fixos, pode indicar também muito desse DBO, ou então ainda uma presença de uma toxicidade ali naquele esgoto. Por isso que esses micro-organismos eles são tão importantes no tratamento do esgoto. A Yuli também apresentou imagens e vídeos de alguns micro-organismos que ela já analisou, e ela também trouxe para que as pessoas que estavam ali acompanhando a oficina pudessem ver no microscópio amostras. Ela trouxe uma amostra de água tratada, uma de esgoto tratado e uma de esgoto não tratado, além também de alguns micro-organismos, que foi muito interessante, no caso ela ter trazido, já que algumas coisas que a gente viu ali era literalmente igual a alguma das imagens que ela mostrou. Então foi assim bem legal isso de conseguir ver o que a gente vê muitas vezes apenas em livros, na internet, porque traz essa ideia de que é algo mais real, então traz essa ser físico, né? Então, no geral, a oficina foi muito interessante, também por ter mostrado de uma maneira mais aplicada coisas que a gente já tinha visto na teoria ou em visitas técnicas, e também porque a gente geralmente não usa o microscópio durante a faculdade, então a gente ter essa oportunidade foi bem legal. Oi, eu sou o Pedro, sou aluno da disciplina de Química Ambiental, né, ministrado pela professora Jéssica, e eu vou estar falando um pouquinho sobre uma das palestras que a gente teve no nosso evento de Química Ambiental, né, que se chamou Química e Meio Ambiente, uma jornada pela conscientização. E eu vou estar falando, né, sobre a palestra da Renata, que ela trouxe um panorama sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. De início, né, eu já achei muito interessante o tema, por conta do Brasil ser... a economia do Brasil girar ao redor, né, da agricultura. Então eu já imaginava que o uso de agrotóxicos e de pesticidas, fertilizantes, enfim, no Brasil era grande, né? Era um uso considerável, assim, eu já imaginava, por conta dessa questão da economia. E a Renata também trouxe, né, também alguns relatos de alguns locais que foram bem afetados, né, por esse uso dos agrotóxicos. Não lembro se esses relatos eram no Brasil mesmo ou em alguns outros países,
mas ela trouxe alguns relatos, né, do que aconteceu com alguns moradores que tiveram um contato direto, né, por exemplo, com água contaminada com uma concentração elevada, né, de pesticidas, enfim, e outras questões também. Bom, e dentro disso também a gente consegue fazer um gancho, né, com as aulas de Química Ambiental, em específico a última aula, né, que foi sobre toxicologia, que a gente conseguiu concluir, né, que o que torna algo tóxico ou não é a quantidade que a gente vai estar ingerindo aquilo, ou, né, enfim, nesse contexto mais de ingestão, né. E essa questão, né, de quantidades é muito presente na aplicação dos pesticidas, enfim, né, na agricultura, porque quanto mais pesticidas a gente vai colocando, né, na plantação, enfim, mais os organismos lá do meio vão conseguir se adaptar ao princípio ativo desse pesticida, né, e mais resistentes eles vão ficar. Ou seja, os agricultores vão ter que colocar mais pesticidas ainda, né, aumentar essa concentração. E quanto maior for essa concentração, né, maior vai ser a contaminação dos solos, né, e da água, enfim, porque é tudo um ciclo, né? Como a gente viu também nas aulas de química das águas, química dos solos, do ar, enfim. Então vai afetar um ecossistema por completo. E também a gente consegue observar, né, o efeito de matriz a partir dos relatos que a Renata trouxe também, né, comentando que a amostra de água, de rios, enfim, ela é uma amostra muito complexa, né, porque tem muita coisa que pode adulterar essa amostra, né, enfim, as chuvas podem diluir essa amostra e outras ocasionalidades, assim. E daí, no fim, né, o que a Renata quis trazer, né, é um pouco mais dessa conscientização do que acontece por trás da utilização dos pesticidas. Ela até comentou, né, sobre alguns pesticidas mais utilizados, mas no fim ela compartilhou com a gente, né, o que ela pesquisou no mestrado dela, que foi um método analítico para conseguir tratar melhor essa amostra, né, de água. E também ela trouxe, né, a noção de que existem também alguns outros métodos analíticos que a gente consegue trabalhar em cima de amostras complexas, como a amostra de água de rios, lagos, enfim. E sobre o evento no geral, eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Claro que muitos dos assuntos que foram abordados no evento a gente já havia visto em aula, né, já era algo que não era algo tão novo, né, pra gente, mas é sempre bom relembrar e conseguir uma explicação vindo de uma pessoa diferente, né, porque cada pessoa consegue trazer um conhecimento diferente, mesmo do mesmo tema, mesmo sendo o mesmo tema, né. E, enfim, foi muito legal e acho que a universidade deveria investir mais nesses eventos. A universidade, eu digo por completo, assim, né? Professores, colaboradores, enfim, deveriam trazer mais esse tipo de evento, enfim.